bendito Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, dá-nos um entendimento, ilumina nossa mente e o nosso coração para recebermos agora a Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque no decorrer da história do Teu povo, instrumentos foram preparados, ferramentas foram preparadas com cuidado e com estudo, e isto foi passado de geração em geração, para que o Teu povo continuasse firme, confessando a mesma fé apostólica, confessando a mesma palavra, a mesma convicção de fé, naquilo que nós temos como única regra de fé e prática, a Sagrada Escritura. Pedimos a Tua bênção, a Tua orientação, e que todos sejamos ensinados por Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando às quartas-feiras, como os irmãos já sabem, um catecismo do século XVI, o catecismo de Heidelberg, um dos padrões de fé adotados pelos nossos irmãos reformados. As igrejas presbiterianas, elas adotam os padrões de Westminster, catecismos maior e breve, e a confissão de fé. A igreja presbiteriana do Brasil também faz isso. E as igrejas reformadas continentais e na Holanda, e também os missionários, quando estabeleceram igrejas na América, adotam as três formas da unidade: os cânones de Dort, a confissão belga e os catecismos de Heidelberg, o catecismo de Heidelberg. E nós estamos estudando esse catecismo antigo e aprendendo um pouco sobre ele e percebendo como esses catecismos eles tratam dos mesmos assuntos, eles falam a respeito das doutrinas bíblicas e como são necessários como guias de estudo, de orientação, de esboço para todo cristão que deseja estudar com seriedade a Sagrada Escritura. A Bíblia não pode ser estudada a qualquer gosto. A Bíblia precisa ser interpretada corretamente, regras precisam ser aplicadas, e existe toda uma herança que nós temos para estudar a Bíblia com seriedade e cada vez mais nos aprofundarmos no estudo dela. E não somente isso, porque o estudo da palavra não pode ficar apenas na teoria, ele tem que se tornar em vida prática, ele tem que ser aplicado nas diversas áreas da vida cristã. Então, os catecismos são excelentes para isso. Nós temos aprendido muito e tem sido confortador para nós e também edificante para todos aqueles que se aproximam de Heidelberg. Então, nós estamos na parte final do catecismo que fala sobre a nossa gratidão. Ele é dividido em três partes: nossa miséria, nossa salvação e agora a nossa gratidão. Então, com base naquilo que Cristo fez por nós, o que nós então devemos fazer? Devemos agradecê-lo, viver agradecidos sempre pela grande obra da salvação das nossas almas. Nós vimos que o verdadeiro arrependimento e conversão do homem, ele produz a morte da velha natureza e a ressurreição de uma nova natureza, o que na teologia nós chamamos de mortificação do pecado e vivificação do novo homem. Quando falamos a respeito da morte da velha natureza, essa revisão ela é necessária, nós aprendemos que esta mortificação do pecado é a profunda e sincera tristeza por termos ofendido a Deus com os nossos pecados e o abominar e fugir desses pecados cada vez mais. Então, na minha vida de gratidão, onde Deus agora, dando-me um novo coração, Ele vai operar em mim a obra da santificação, a graça santificadora, o que é que ocorre? O velho homem morre e o novo homem ressurge. A ressurreição da nova natureza, então, ela diz respeito à alegria sincera que sentimos em Deus por Cristo Jesus. E o amor e o deleite de viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. Aí nós chegamos na pergunta de hoje, que é a pergunta de número 91, antes de estudarmos a lei do Senhor. Depois desta pergunta, então, Heidelberg vai entrar na exposição dos 10 mandamentos. A pergunta 91 diz: mas o que são as boas obras? Resposta: somente as que são feitas pela verdadeira fé, em conformidade com a lei de Deus e para a sua glória, e não aquelas que se baseiam na nossa própria opinião ou em preceitos de homens. Então, notem a associação que existe entre a verdadeira conversão,
que operada em nós pelo Espírito Santo de Deus, que nos concede a verdadeira fé, que nos capacita a crer em Cristo para a nossa salvação. E a partir desta fé verdadeira que nós experimentamos, nós entendemos o verdadeiro sentido da palavra boas obras. Nós vamos vivê-la na realidade e de fato. Então vou repetir novamente, mas o que são as boas obras? Porque anteriormente o catecismo vai tratar do seguinte: se o crente é salvo pela obra de Cristo, pela graça somente, não é necessária nenhuma obra ou mérito humano, onde fica então, ou em que lugar então as boas obras se encaixam? A resposta é na vida de gratidão do cristão, nós aprendemos. E aí o que são boas obras? Ele volta novamente ao assunto e agora vai definir claramente. As boas obras são aquelas que praticamos somente pela verdadeira fé, em conformidade com a lei de Deus e para a glória de Deus, e não aquelas que se baseiam na nossa própria opinião ou em preceitos de homens. Vamos para os textos bíblicos. Abram comigo em João 15. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 15. João 15, versículo de número 5. Nesta passagem em específico, Jesus está falando sobre a relação que há entre o crente e o seu Senhor, ele como a videira verdadeira e nós como os seus raminhos ligados a ele. A imagem que Jesus descreve, este símbolo, sendo ele a videira verdadeira, o pai, o agricultor, e nós os ramos que são enxertados nele, é que nenhum ramo da videira ou de qualquer outra árvore sobrevive cortado desta árvore. E o enxerto, que é este método de ligar ramos a uma árvore para que a partir desta seiva, desta vida, desta junção, ele então fique ligado e passe a produzir frutos, é o mesmo que acontece na vida cristã. Falei desse tema no domingo passado e gostaria de lembrar novamente para vocês. Por que reuniões de oração são tão importantes para nós? Porque o máximo que pudermos devemos nos congregar. Porque assim como Cristo diz que ele é a videira e nós somos os ramos, 1 Coríntios 12 ele vai dizer que Cristo é a cabeça, Paulo vai dizer que Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. E nenhuma parte do corpo sobrevive se for cortada e lançada fora da cabeça. Se você corta um dedo, se você corta um braço, se você corta uma perna, se você corta uma orelha, se você arranca um olho, ele morre. Então, o ato de congregar-se nos faz lembrar esta identidade e esta ligação que nós temos uns com os outros como corpo de Cristo, tendo Jesus Cristo como a cabeça, ou o cabeça da igreja. João 15 é um exemplo muito, muito importante a respeito disso. Vejam só, o versículo 5 é o versículo citado. Vamos ler juntos o versículo de número 5. Vamos lá? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a verdadeira boa obra, ela é aquela que procede somente de uma fé verdadeira. Jesus Cristo mesmo diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui então entra o assunto boas obras, que precisa ser bem compreendido pelo cristão, porque a maioria das pessoas pensam que boas obras implicam simplesmente naquelas atitudes ou ações das pessoas ou da sociedade de algum modo para ajudar outros. Mas na realidade, a ideia a respeito de boas obras, segundo a palavra de Cristo, revela para o cristão um padrão muito mais profundo. As boas obras são somente aquelas, primeiramente nós estamos vendo isso hoje, que derivam da verdadeira fé.
Abram comigo em Hebreus 11 agora, Hebreus 11, 6. Vamos comparar esse texto com o que nós já lemos. Hebreus 11, versículo 6. Então, qual é o entendimento que o mundo tem a respeito de boas ações ou boas obras? Construir casas para quem não tem, conceder bolsas para quem precisa de algum sustento, ajudar orfanatos, hospitais, enfim. Esse é um conceito que não é aprofundado. Por quê? São boas ações? São. Mas a parte da verdadeira fé não agradam a Deus, porque elas sempre vão se apoiar naquilo que o homem faz, e não como fruto de uma verdadeira fé que leva o homem à gratidão e faz com que ele faça ou execute tudo isso sem esperar retorno algum. Vocês já pararam para pensar que, por exemplo, o servidor público máximo para nós, que seria o governante, o administrador, ele gosta de dizer que foi ele que fez as coisas como se o dinheiro fosse dele. O dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso. Ele tem que aplicar corretamente os recursos e servir a gente, mas ele não serve. Veja, ele sempre quer algum retorno, ele sempre quer algum reconhecimento. A verdadeira boa obra, ela não espera nada em troca, mas é um fruto de gratidão pelo que Deus fez por nós em Cristo. E isso é tão maravilhoso que Deus ainda nos recompensa sem a gente merecer. A Bíblia fala sobre galardão. E você pensa que galardão é porque você é melhor do que o outro, porque você fez mais coisas do que o outro, e porque isso foi fruto da sua capacidade, do seu empenho, do seu esforço, enfim. Não. Deus vai premiar a todo crente. A Bíblia diz que haverá diferentes galardões, mas todos eles com base na mesma graça que vem, que produz em nós a verdadeira fé. Não é nunca porque eu fiz mais do que os outros. No meu governo, né? Na minha administração, no meu pastorado. Nada disso importa se eu faço ou se vocês fazem como pessoas, ou querendo o reconhecimento de pessoas, ou com base naquilo que os homens acreditam ser boas obras. Há um sentido muito mais profundo. Elas somente são aceitas por meio da verdadeira fé. E aí a situação ela se torna mais profunda ainda quando nós lemos Hebreus 11, 6. Vejam só. Hebreus 11, 6. Vamos ler? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja só. Muito se diz a respeito da história de Abel e de Caim. E geralmente, quando a gente fala sobre Gênesis capítulo 4, a interpretação geral é que Abel apresentou a sua oferta ao Senhor com base em uma motivação correta. Caim não. Deus aceitou a obra de sacrifício de Abel e não sacrifício de Caim. Rejeitou. Mas vejam que o culto que Abel prestou ao Senhor, ele foi com base na verdadeira fé. Versículo de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Um sacrifício melhor. Um sacrifício com base na fé. Pensem um pouco. O que foi que Deus providenciou depois de ter pronunciado a semente do evangelho para Adão, Gênesis 3,15? Olha, eu vou levantar, eu vou fazer com que da descendência da mulher surja um homem que esmagará a cabeça da serpente. Mas ela vai ferir o seu calcanhar, ou seja, era uma semente do evangelho falando a respeito do perfeito Adão, que esmagaria a cabeça da antiga serpente, o diabo, mas que para isso precisaria ser ferido, morto. Muito bem. Depois disso, vocês lembram o que foi que Deus fez? O pecado levou Adão e Eva
a terem vergonha de si mesmos, porque estavam nus. O que foi que eles tentaram fazer? Resolver o problema de seu jeito. Eles cozinharam folhas de figueiras e tentaram cobrir as partes do corpo que traziam vergonha. Deus, então, quando vai ao encontro deles, isso é graça, Deus é quem toma a iniciativa de ir, de confrontar, de pronunciar o juízo, mas também a salvação para Adão. Tanto que muitos acham assim, Adão pecou, Adão se perdeu. Você lê a genealogia de Jesus em Lucas, ela é feita de forma invertida e termina lembrando que Jesus era filho da descendência de Adão, filho de Deus. Então, Deus promete a Adão redenção com base na graça, e ele vai então dizer o que é que iria acontecer dali por diante. Ele então veste Adão e Eva não com roupas feitas por eles mesmos, folhas de figueiras, mas ele os cobre com peles. Alguém precisou ser morto. Ninguém tinha sido morto ainda, para que eles pudessem ser cobertos e revestidos. Qual foi o sacrifício que Abel trouxe ao Senhor? Sacrifício com base no derramamento de sangue, na morte de animais. Não era só porque ele era pastor, não, e Caim era lavrador, não. A verdadeira fé fez com que ele, por obediência, fizesse aquilo que foi estabelecido pelo Senhor antes mesmo de Moisés receber a lei, o sacrifício, que fazia com que eles lembrassem que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Então, irmãos, verdadeira fé leva o homem a agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, ele premia graciosamente aqueles que o servem, aqueles que o adoram. Então, o padrão de Deus a respeito do assunto que nós estamos tratando aqui é maior e mais profundo. Boas obras são somente aquelas que derivam da verdadeira fé e estão em conformidade com a lei de Deus. 1 Samuel, melhor falando, capítulo 15, versículo 22. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Onde é que nós estamos aqui? Na passagem que narra a desobediência de Saul quando não fez o que Deus mandou o rei fazer. Deus então fala através do profeta Samuel. Deus mandou, versículo 18, enviou-te o Senhor, Samuel está falando a ele a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, versículo 18, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Pergunta do versículo 19 é esta, por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste, 1 Samuel 15, eu estou no 19 agora. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? A resposta de Samuel é a seguinte, a de Saul a Samuel, do rei ao profeta. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Veja só, boa obra, boa ação. Mas foi isso que Deus mandou Saul fazer? Não, ele disse, exterminem todos. Aí olha só a resposta que Samuel deu para Saul. Boas obras devem ser praticadas pelos crentes em conformidade com a lei de Deus, jamais à parte. Versículo 22, vamos ler juntos. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar,
e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha só, o Senhor então fala por intermédio do profeta. Será que o Senhor, ó rei Saul, perguntou Samuel, tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Ou seja, boas obras sem obediência à lei de Deus, ou sem que estejam em conformidade com a lei de Deus, não servem. É aquela velha ideia, por exemplo, quando você fala a respeito de ganho lícito na Bíblia, você só tem dois caminhos lícitos. Ou a herança que seu pai deixar para você, ou a herança que alguém deixar para você, geralmente herança familiar, ou então aquilo que você conquistou com o trabalho. Qualquer forma de jogo, de azar, qualquer forma de ganho ilícito, seja por tráfico de drogas, seja por furto, tudo isso aí não tem a chancela da lei de Deus. Aí, suponhamos que você diga assim, não, eu vou jogar na loteria, eu vou jogar com fé, olha, ainda usa fé. E se Deus me der, por exemplo, olha, o prêmio da Mega Sena, eu vou trazer um dízimo gordo para a igreja. Pense, pastor, quantas igrejas eu não vou ajudar a construir, o investimento que eu vou fazer nas missões mundiais. Aí você teria que vir comigo para 1 Samuel 15, versículo 22. Será que Deus tem tanto prazer nas obras que nós fazemos quanto em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, uma boa ação, ainda que você queira fazer algo de bom, mas que seja fruto de um ato de desobediência à lei de Deus, não tem a aprovação divina. Então nós precisamos entender que esse assunto, ele envolve muito mais o Senhor do que nós imaginamos. Deus tem profundo interesse em que todos os cristãos vivam uma vida de boas obras, uma vida frutuosa, mas sem Cristo nós não podemos fazer nada, porque a verdadeira fé vem dele. Efésios 2:10 nos lembra, né? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Finalmente, nós vamos ver também que as boas obras, elas são feitas para a glória de Deus. Isso não significa que nós não podemos agradecer a Deus pelos atos de bondade, as boas obras que nós vemos até mesmo em pessoas que não temem ao Senhor. Não é que nós não podemos ver isso e admirar e até entender, poxa, que coisa boa foi feita aí. Mas que o tema boas obras não fica somente neste assunto. Porque os atos verdadeiramente bons, eles devem fazer muito mais do que ajudar pessoas, do que boas intenções. Eles devem fazer com que Deus seja glorificado. Como sal e luz deste mundo, Jesus Cristo pregou no Sermão do Monte, os homens devem ver as boas obras dos crentes e o resultado é glorificar ao Pai que está nos céus. Então, finalmente, 1 Coríntios 10, 31, para a gente concluir. 1 Coríntios 10, 31, que é um texto clássico sobre o tema. Nós vemos então nas Escrituras que os atos verdadeiramente bons são feitos na força de Deus, pela fé em Cristo, em conformidade com a vontade revelada de Deus, e tem como objetivo glorificar ao Senhor. 1 Coríntios 10, 31, vamos ler. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui uma palavra para você que é filho. Você é ensinado por seu pai é cristão, a agradecer a Deus pelo alimento. Aí você ora, agradece a Deus pelo alimento, até quando ora, diz, obrigado Senhor, porque minha mãe preparou esta comida deliciosa, ou então porque meu pai fez a comida hoje, e aí depois que você termina e diz em nome de Jesus, amém, você começa a comer e diz, eita comida salgada, eita comida ruim, você não está comendo e bebendo para a glória de Deus. Depois que você agradeceu, então você tem que entender que aquilo que foi feito ali, se foi feito com a finalidade e com o amor que os pais têm para com seus filhos,
visando a glória de Deus, você também tem que aprender a glorificar ao Senhor nesse aspecto aí, no tocante a isso. Mostra que tudo que a gente faz, qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória do nosso Deus. Finalizando, irmãos, a palavra de Deus ela nos ensina então que o padrão de bondade do cristão não são os pensamentos bons que nós temos, não são os sorrisos agradáveis que nós damos ou queremos ver, também não é a utilidade da caridade em si. A palavra de Deus nos mostra que o nosso padrão de bondade é aquele que procede da verdadeira fé e obediência à palavra de Deus e que tem como objetivo a glória do Senhor. Então, isso muda drasticamente a maneira como nós nos enxergamos no corpo de Cristo. Pensem bem comigo. Nem todos, o apóstolo diz, foram chamados para profetizar. Ou seja, nem todos foram chamados para pregar. Mas isso não quer dizer que você não tem lugar e papel no corpo de Cristo. Nem todos foram chamados para presidir, para serem presbíteros. Nem todos foram chamados para assumir o ofício de diácono. Até porque os ofícios em si, eles são limitados à liderança masculina. Foi Deus quem estabeleceu assim. Mas, no sentido mais amplo, todos são chamados a ensinar, todos são chamados a testemunhar, todos são chamados a servir. É aí onde entra o seu dom no corpo de Cristo. Aí é onde entra o desejo que você deve buscar com base nestas 3 razões apresentadas hoje, se você de fato é crente, tem a verdadeira fé, se você vive segundo a palavra de Deus, você vai buscar glorificar ao Senhor através das suas boas obras. Aí você já está velho, cansado, já lutou muito. Não fique somente naquilo que você fez. Hoje Deus pode estar lhe dando um ministério diferente. Deus pode hoje estar chamando você para que, mudando de prática, porque você agora não tem mais as pernas da juventude para sair, vamos dizer assim, você pode orar mais, você pode se dedicar mais à oração, você pode se envolver mais em um trabalho de aconselhar os mais jovens. Os mais jovens, então, devem ser desafiados a assumir o papel que os mais velhos na juventude fizeram, porque assim funciona a igreja, e é dessa forma que o Senhor trabalha no meio do seu povo, na dinâmica do Espírito, sempre pela palavra de Deus. As boas obras têm um lugar importante e nós não podemos ser negligentes quanto a este assunto. Vamos orar. Senhor, agradecemos por Tua palavra, bendizemos ao Senhor por este momento, é um momento especial para nós, podemos meditar e aprender e perceber a profundidade do tema, como, ó Senhor, o papel das boas obras na vida do cristão tem um lugar importante, como uma atitude de gratidão pela grande obra da salvação da nossa alma, e como nós devemos fazer isto segundo a verdadeira fé que o Senhor nos deu, para crer em Jesus, para crer que Ele é a videira e nós somos os ramos, e que não podemos fazer nada longe, separados dEle, porque sem Ele nada podemos fazer. Dá-nos, ó Senhor Deus, a graça de procurarmos agir de uma maneira mais atuante, mais envolvente, trabalhando, ó Senhor Deus, pelo Teu reino, em prol da Tua obra, sem esperar nada em troca, mas servindo ao Senhor, à medida em que nós servimos ao nosso próximo, em obediência à Tua palavra e fazendo tudo para a glória de Deus. Abençoa-nos, ó Deus, pois nós precisamos muito de Ti. Nós aprendemos que as boas obras não são o caminho para a salvação, porque Cristo é o caminho, mas Ele nos chamou e nos preparou de antemão. O Senhor fez isso por nós, para que em Cristo Jesus tivéssemos uma vida frutuosa, de boas obras, dando frutos para a glória do Teu nome. Nós oramos assim agradecidos pelo privilégio que temos de mais uma vez ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.